a bird on a tree. Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaparatudo.com.net.org. Pessoal, esse é um vídeo curto que talvez se prolongue um pouquinho, porque são vários e-mails de dúvidas, então por isso resolvi gravar. Bom, assunto de hoje. Cara, você sabe calcular o resistor de base que tem que polarizar o transistor que você quer utilizar no teu projeto? Cara, é difícil? Não é. Mas qual resistor a gente utiliza para botar ali, ó, bem na base do nosso transistor do tipo bipolar, TBJ, BJT, transistor bipolar, um BC548, BC547, BC556, não importa, NPN ou PNP, tá pessoal? Então, qual é o valor do resistor correto para utilizarmos na base do nosso transistor, no nosso projeto, de forma que o nosso transistor trabalhe de maneira eficiente, que a gente de fato utilize o ganho, o famoso HFE do nosso transistor. É difícil? Parece, né? Bom, as dúvidas surgiram, até eu tenho dúvida, vamos lá dar uma estudada, mas agora a gente vai para o nosso pseudo quadro branco, né? E vamos para o nosso papel sulfite fazer alguns desenhos para que se torne mais claro como calcular o resistor de base. Porque muita gente fala assim, ó, para a gente sair daqui para ali, ó, Rodrigo, bota de 1K. Que? Rodrigo, bota um resistor de 1K. Não, mas sério, mas por que 1K? Não, Rodrigo, eu vejo em tudo que é projeto aí, o esquema é tudo 1K. 1K. Tem gente, 1K o quê? 1 kΩ. Essa é a resistência. Mas será que é propício e devido a gente sempre utilizar 1 kΩ para polarizar a base do nosso TBJ? Vamos responder isso na prática, pessoal. Vamos fazer alguns desenhos e não é questão de prática vendo o transistor trabalhar, porque não dá, né? Energia invisível. Mas sim, através de literatura e teoria fácil, mostrar como isso funciona na prática. Bora para lá. Pessoal, de fato, como calcular o resistor, né? Aquele resistor polarizador da base, do nosso transistor bipolar. Bom, vamos imaginar um circuitinho básico, entende? Vamos desenhar aqui um pequeno esquemático bem simples, do tipo seguinte. Vamos imaginar que a gente tem uma carga, vamos dizer um motor, tá? Vamos dizer assim, uma carga indutiva, um motor. Pode ser qualquer tipo de carga, mas a gente vai para uma carga mais complicada, porque vocês sabem que a carga indutiva, né, que é uma carga que possui espiras, que possui bobina, é uma carga do tipo indutiva, é diferente, né, de uma carga do tipo resistiva, né, que seria, vamos lá, o próprio símbolo do resistor, tá? Então aqui, ó, carga indutiva e carga resistiva, beleza? Aqui a gente tem uma bobina e aqui a gente tem uma resistência. Legal. Então, para a gente começar, vamos imaginar um circuito básico desse tipo aqui, utilizando uma carga indutiva como motor. Ó. Vou botar aqui para cima, senão a folha vai ficar pequena. Ó. Vou desenhar bem basicamente aqui, ó. Estou aqui desenhando um transistor do tipo bipolar, né? Desculpa aí o desenho mal feito aqui do Van Gogh. E o que acontece, pessoal? Temos então, ó, caneta aqui, ó, vermelha, a base, o coletor e o emissor. Esse aqui é um transistor do tipo, vamos considerar, do tipo como se fosse um BC
548, tá? Ou seja, ele é NPN. Ok, pessoal? Temos uma resistência que é justamente a que a gente quer descobrir, né? Queremos descobrir essa resistência. Perdão aí, parece que até um termostato aqui, mas não uma resistência, só fiz desenhar azul, formato da... acho que é europeu ou vice-versa, o europeu é o quadrado e o americano é o zigue-zague. Não importa. Vamos alimentar aqui, ó, com, vamos dizer, 6 volts, tá? E vamos ter uma carga, já falei para vocês que essa carga aqui, ó, vamos considerar um motor, tá? Claro, é um motor DC de 6 volts que está ligado diretamente aqui, ó, no nosso coletor do nosso transistor bipolar. O emissor está ligado ao terra, né? E agora a gente quer saber como calcular esse resistor aqui, correto? Para acionar o motor. Agora, pessoal, vem o seguinte: o motor é a carga do nosso sistema, né? Legal. Vamos considerar que esse motor aqui consuma 100 miliampere para ele funcionar. Esse motor DC aqui precisa de 100 miliampere para funcionar. Rodrigo, pode ser aqueles motorzinhos de carrinho, de brinquedo, de aviãozinho e blá blá? Pode, é sim, é eles mesmo. O BC548, pessoal, é um transistor do tipo bipolar NPN, vamos dizer negativo, positivo, negativo, dizer assim grosseiramente falando. E aí a gente precisa saber o que para calcular esse cara aqui, ó? Qual o valor desse cara, ó? Nós não sabemos, mas o que a gente precisa saber? Qual é o ganho, tá? Qual é o ganho do nosso transistor? O famoso HFE do nosso transistor. Vamos dizer assim, grosseiramente, qual é a amplificação, grosseiramente falando, perdoe aí engenheiros, tá? Essa aqui é uma videoaula não para engenheiro, nem doutor, nem mestrado. Isso aqui é aula para quem está começando, para quem está a fim de aprender, para quem está a fim de dar as primeiras calculadas. Então, qual é o ganho desse transistor? A gente precisa saber disso. Uma vez que a gente saiba o ganho desse transistor, fica muito mais claro e possível calcular o resistor de base para polarizar o nosso transistor e permitir que o transistor, todo mundo sabe, quem não sabe, nada mais é do que uma chave eletrônica, né? Transistor, ou transistor, como alguns falam, ele é uma chave, tá? Normalmente aberta, tipo lá, NA. Então tá aberto. Se a gente aplica uma tensão na base, ele fecha, entendeu? Aquela haste fecha. Então, permite a passagem da corrente elétrica, os nossos amperes. Esse aqui, ó, o ampere chega até aqui e para. Ele não tem como pular para cá, impossível, né? Até determinado nível de tensão, isso é uma tarefa impossível. A gente não está falando aqui de altos quilovolts. Então, o nosso transistor é uma chave e a gente precisa saber o ganho que ele tem para poder dizer quanto ele vai receber na base, para poder ele fechar os contatos, permitir que passe corrente da fonte de alimentação para o terra. Sabemos que isso aqui é o sentido estudado da corrente elétrica, mas o sentido real da corrente é do negativo para o positivo. Então, quando ele fecha, passa a corrente. Pessoal, estamos de volta. O que eu fiz foi imprimir, tá, a folha de dados do BC, na verdade aqui, ó,
Mas a gente está falando do 548 especificamente, tá? Esse cara aqui, modelo BC548B, tá bom, pessoal? É esse cara que a gente tá trabalhando, que é esse cara aqui, ó. Vê se dá pra pegar. Epa! Vê se dá pra pegar daí, ó. Deixa eu botar aqui numa forma legível. Tá aí, ó. BC548B. Então, vamos ver o ganho do transistor. Temos a folha de dados, o datasheet do transistor, onde a gente até descobre, ó, que o pino 1 ali, ó, olhando nessa posição, coletor, base, emissor, coletor, base, emissor, e resultado, o ganho do nosso transistor, que é o que interessa, tá aqui, ó. Consegue pegar aí, cameraman? Dá um zoom. Olha aí, pessoal. Isso é o que importa, ó. O HFE, que é o ganho em corrente contínua, em corrente DC, né? E aqui, considerando a condição de teste, uma tensão entre coletor e emissor de 5 volts e uma corrente coletor de 2 mA. Mas, esquecendo isso, ó, um mínimo de 110 mA. Não, perdão, 110 HFE e o máximo de 800, sendo que nós temos aqui, ó, a classificação do nosso HFE. Nós estamos utilizando o transistor BC548B. Olha aqui, pessoal, B. E ele vai, ó, ele tem um ganho de no mínimo 200 e no máximo 450. Então vamos trabalhar sempre considerando a pior condição. Vamos considerar que vamos ter um transistor com HFE de 200, tá bom? Vamos trabalhar com esse tipo de conta. 200 é o nosso ganho para o nosso BC548B. Vamos calcular como 200, tá bom, pessoal? É isso aí, ó. Esse carinha ali, ó. Ó. É isso aí. Vamos considerar o... Ah, mas Rodrigo, por que o valor mínimo? Pessoal, pelo seguinte, é melhor considerar a pior condição que a melhor. Porque nós nunca sabemos o que vai acontecer e qual é o verdadeiro ganho desse cara. Pelo seguinte, ele é fabricado em série, mas silício e cada um é cada um. É tipo, cada um tem sua própria alma. Mesmo sendo o mesmo modelo, mesma cor, mesma fonte, mesmo fabricante, cada um é cada um. Mesmo em paralelo, cada um vai fazer um papel diferente. Não dá para afirmar que um é identicamente, eletricamente, eletronicamente idêntico a outro. Tá bom, pessoal? Então, isso é para ficar na cabeça. O que importa é o nosso ganho, o nosso HFE e a nossa amplificação, que nesse caso nós vamos trabalhar aqui com uma amplificação de 200 vezes, que significa o quê? Injetando uma corrente de base, tá? De, por exemplo, com quanto esse transistor vai funcionar, tá? Esse transistor vai funcionar com o seguinte, vamos considerar o seguinte, nós queremos controlar uma carga, cadê a caneta amarela? Ó? De 100 mA, tá bom? Bom, nós temos um transistor, nosso carinha aqui que a gente falou, o nosso BC548 tipo B, ele tem uma condição de amplificação, ó, de 200 vezes. Beleza? Então o que acontece? Nós precisamos injetar aqui na base, se a gente injetar 1 mA, a gente multiplica 1 mA por 200, vai dar o que? 200 mA. Não, já não é. Esse nosso transistor BC548 não suporta mais que 100 mA, tá, pessoal?
Aí a gente tem que partir para um transistor de maior potência, com maior capacidade de dissipação de potência. Mas enfim, se a gente precisa de 100 mA para o nosso motor funcionar, utilizando esse transistor do tipo BC548B, com uma possibilidade de amplificação de 200 vezes, que é o nosso HFE do transistor, né? Que significa que, ó, eu fiz limpar a folha, tá? Eu desenhei de novo, eu tentei desenhar bem parecido, mas limpei porque isso aqui estava bem sujo, isso aqui não é um quadro branco, então não dá para apagar. O que eu fiz foi desenhar de novo. Então agora vamos supor que o nosso motor DC aqui de 6 volts, como a gente está alimentando, ele necessite, ó, de, por exemplo, 100 mA para funcionar, tá? Na sua potência máxima. Legal. Quanto então nós precisamos injetar aqui, tá? Na nossa base, quantos amperes a gente injetar aqui na base do nosso transistor para que ele, que a gente já falou, tem um ganho de 200, uma amplificação. Então, quanto? Então, a gente diria o quê? 0,0 100 mA, 10 mA, 1 mA, 5, pessoal. Esse é o valor da corrente que a gente precisa injetar nesse transistor que conseguimos, o nosso BC548B. Ele tem um ganho de 200, então a gente injeta 0,0005 ampere na base, e com essa mini corrente a gente consegue fechar a chave, que é uma chave, o transistor, né, que estava aberta, e ela vira uma chave fechada, dando contato. Aberto e fechado. Tá aqui, com uma baixíssima corrente de base, a gente tem o fechamento dessa chave. Mas Rodrigo, você ainda não calculou o resistor. Fechou. Vamos agora terminar esse vídeo. Nós vamos utilizar a famosa lei de Ohm. E onde fica melhor aqui? Vamos puxar para cá, ó. Regrinha para todo mundo aí, ó. Aprendi nos tempos do técnico. Rei. Vocês conhecem um rei? Não? Não sou eu também não. Vejam vocês, ó. Resistência tensão, corrente. Tensão em volts, corrente em ampere e resistência em ohms. Fica a dica, porque é uma pirâmide. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Assim vai. Beleza. Vamos saber aqui qual é o valor da resistência de base do nosso transistor, para a gente fechar esse vídeo bacana e polarizando esse cara de forma conveniente para que o nosso motor acione e que a gente gaste o menos possível da nossa chave eletrônica aqui. Vai ser o seguinte, como já vimos aqui a lei de Ohm, vai ser, querendo saber a resistência, não é? Então beleza, ó. Resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Eu estou botando bem minucioso, tá, pessoal? Tensão em volt, corrente em I, ampere, né? A tensão aqui vai ser o E, na verdade. E a resistência aqui vai ser o R. Então, ó, continuando. Resistência é igual a... Qual é a tensão?
voltando aqui. Atenção, ó, temos 6 volts, mas a gente sabe que um transistor de silício necessita mais ou menos entre, tá, 0,6 a 0,7 volts para ele armar. Isso aqui é o consumo, a tensão necessária para acionar o transistor. Então vamos considerar aqui, ó, que a tensão nossa é 0,7, né, volt dividido. A corrente, qual é a corrente? A corrente é aquela que a gente já falado aqui, ó, baseado no ganho previamente conhecido do nosso transistor, que foi conhecido aqui na folha de dados dele, no datasheet. Então vamos lá, ó, colocar aqui o número 0,1235 ampere. Qual é o valor final? Resistência igual, ó, opa, tá errado. A gente vai ter esse consumo aqui, ó, no transistor. Rodrigo, tu fez de propósito? Fiz não, tá errando mesmo. Então, esse é o consumo do transistor. Mas nós falamos que vai entrar, ó, 6 volts. Então, ó, é 6 menos, tá, o 0,7, que vai dar quanto? 5,3 volts, tá, pessoal? Então, ó, voltando aqui, é esse valor aqui, ó, que nós temos que considerar, tá? 5,3 volts, que são 6 que está entrando no circuito, menos 0,7 para esse cara aqui funcionar, né? Se não, ele nem funciona, então ele fecha. Então beleza, é 5,3 que nos sobra. E aí qual o resultado final? Pegando a calculadora, 5,3 que está lá, dividido por 0,0005 ampere. Por quê, pessoal? Porque as medidas, os números tem que estar na tua tensão, na unidade inteira, entende? É tipo ampere, metro e por aí vai, tá? Perdão pela minha pobre explicação nesse momento, mas então nós temos a tensão, que vai ser 6 menos 0,7, que dá 5,3, dividido pelo 0,0, aqui seria 1 ampere, 100 miliampere, 10 miliampere, 1 miliampere, e aqui a gente está considerando meio miliampere. Por quê? Porque meio miliampere vezes 200, que é o ganho do nosso transistor, vai dar exatamente os 100 miliampere que a gente necessita para o nosso motor funcionar. Quanto vai dar isso aqui, ó? Tá lá, 10.600. Então a gente fecha aqui agora, ó, com a resistência igual a 10.600 ohms, que é igual, nós sabemos, a aproximadamente 10K6, né? Que são 10.600 ohms, 10K6. Então, pessoal, aqui fica a resposta e aqui entraria a resposta para a resistência de base. Ela seria um resistor de aproximadamente, ó, 10K ohm. Pronto. 10K garantiria na base desse transistor a corrente suficiente e a tensão suficiente. Vocês já sabem, 0,7 aqui no meio para armar, para que ele pudesse fechar o contato e deixar a mesma tensão de entrada positiva alimentar o nosso motor. Pronto, que consome 100 mA. Então, com meio miliampere na base do transistor e 0,7 volts, a gente consegue fazer que o ganho dele mínimo seja cumprido. Então a gente garante que esse transistor tem uma ótima vida útil, já que a gente bota e injeta na base dele o menor possível, já garantindo até uma margem de segurança, e alimenta a nossa carga.
Pessoal, não vou falar de dissipação de potência, de dissipador, não vou falar de outros transistores, até porque esse aqui é um BC548 que tem um ganho consideravelmente alto. Mas se a gente for falar de um TIP 41, por exemplo, o ganho chega a 20, tá, pessoal? É bem menor, porque é um transistor de maior potência. Então, uma hora a gente continua e eu espero que vocês tenham gostado. Perdoem-me aí as falhas, dê o teu joinha, o teu gostei, o teu like, toca o sininho aí que está no YouTube, compartilha. Plataforma do YouTube, plataforma do Facebook, temos a fanpage Eletrônica para Todos, estamos lá no Instagram, Eletrônica para Todos Brasil, estamos no Twitter, tá? E pessoal, é por aí, estamos em todo lugar. Pessoal, nosso resumão eletrônico de hoje é o seguinte: já sabemos que queremos calcular o resistor de base do nosso transistor e já vimos que, de acordo com a folha de dados, o datasheet do componente BC548, a gente tem um ganho aí, está trabalhando com ganho de 200, nosso motor já vimos que precisa de 100 mA para funcionar, ainda não sabemos o valor da resistência. Sim, já sabemos que estamos só recapitulando, estamos resumão eletrônico. Então, para esse cara fechar, essa chave aqui, fechar, que é o transistor, ele precisa ser saturado, né? Então, ele para ser saturado necessita de uma corrente de base. E ele necessita de uma tensão, que a gente já viu que era ao redor dos seus 0,6 ou seus 0,7 volts. Então, recapitulando, tá aí. Bom, como a gente chega a essa conta? Para saber a corrente de base. Qual é a corrente de base aqui necessária? Enfim, a conta no nosso resumão eletrônico vai ser bem básica. A corrente de base, nada mais, nada menos, é calculada como a corrente de coletor, tá? Dividido pelo ganho, HFE. Ou seja, a corrente de base é isso, pessoal. Ah, Rodrigo, pronto, resumão, vamos para o resumão. A nossa corrente de base vai ser igual a corrente de coletor, 100 mA. Vamos trabalhar, tá? Agora no resumo eletrônico, vamos trabalhar na unidade de medida que tá. 100 mA dividido pelo nosso ganho, 200, né? Ou seja, temos ali, vai dar meio, mas vamos para a conta. Ó, 100 dividido por 200, para quem tiver dúvida, deu meio, óbvio. 0,5 mA. Por que mA? Porque estamos trabalhando com mA. Pronto. Na base do nosso transistor, agora a gente tem 0,5 mA. Meio mA. Então, com meio mA a gente controla o motor. Tá, e qual resistência de base? Lei de Ohm, uma vez mais recapitulando. Resistência, tensão e corrente, não é isso, pessoal? E aí a gente vem. Qual a resistência? A resistência a gente sabe que para o transistor saturar, fechar, ele necessita de 0,7 volts. Temos 6. 6 menos 0,7 dividido pela corrente que a gente quer lá, ó, que vai ser quanto? Os 0,5 mA. Beleza? Bom, só que aqui pode dar um probleminha, mas eu vou de propósito. Vamos lá. A resistência é igual, ó, 6 menos 0,7 vai dar 5,3 dividido por 0,5. Tá lá. A resistência deu 10,6. Só que é ohm. Qual unidade a gente está trabalhando? Misturamos miliampere, misturamos volt com miliampere. Então o ideal seria transformar esse miliampere em ampere. Então tá, vamos lá. Resistência é igual a 5,3 por 0,0005 ampere. Isso aqui vai dar 5,3 dividido por 0,0005. 10.600 ohm. Ah, Rodrigo, é igual. Não é? 10 ohm é muito diferente de 10.600 ohm, pessoal. Aqui a gente tem aqueles, recapitulando, 10K6. Então, a gente tem aqui uma resistência de aproximadamente 10K para polarizar o nosso transistor. Ele satura, a gente utiliza apenas meio miliampere na base para fazer ele transpassar uma corrente de 100 miliampere, porque a gente está utilizando o ganho mínimo dele. Ele necessitaria até de menos, mas já é uma marca de segurança. E esse é o resumão do Eletrônica de hoje. Calculamos tanto a corrente de base para chegar ao valor da resistência polarizadora de base. A partir daí, pessoal, seja PNP ou NPN,
a gente agora sabe como calcular o resistor polarizador de base dos nossos transistores. Pessoal, voltando agora, pessoal, antes de terminar, tava terminando. Pessoal, é o seguinte, olha só, aparelhinho da China aí, que vocês já viram que eu calibrei uma vez esse aparelho. Tem aí o vídeo aí no nosso canal, como calibrar, Rodrigo, tem aí no nosso canal. E o lance é, pessoal, vamos ver se o HFE desse transistor aqui, ó, que é aqui nosso BC548B, tá de acordo mesmo, né? Esse aparelhinho promete que mede. Vamos lá fazer um teste, ó. Epa. Vou virar de frente aqui assim, ó. Ó. Tá vendo aí, pessoal? É isso. Vamos ver. Tá fechado. Olha aí, pessoal. O ganho desse transistor é de 290. Calculamos 200, mas tá aqui, 290. E ó, de novo. O ganho dele, 290, tá aí. Calculamos 200. Então aqui ainda poderia baixar ainda mais a corrente, aquele de meio miliampere. Meio miliampere pode virar aí, ó, 0.0004 miliampere. Pessoal, ó, para finalizar, é isso, ó. E ó, calculamos 0,7 volts, tá aí, ó. 696 milivolts, 0,7 volts. Fechamos com chave de ouro, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.